135 empresas distribuíram 95 bilhões de reais em dividendos entre outubro e dezembro de 2025. Só a Ambev liberou 11 bilhões e 510 milhões de reais das reservas acumuladas. GIG, CEMIG, Copel, Gerdau correndo para aprovar distribuição antes do prazo fatal. 31 de dezembro de 2025. Depois dessa data, dividendos acima de 50 mil reais por mês pagam 10% de imposto na fonte. Se você é sócio de empresa, MEI, profissional liberal com CNPJ, você tem até o final deste mês para decidir. Mas a Receita Federal soltou uma bomba. Empresas do Simples Nacional também pagam os 10%, contraria a lei que garante isenção. Vou te mostrar por que essa corrida bilionária pode terminar em caos judicial e como a pegadinha de tributar o valor total vai quebrar o caixa de quem não se planejou. São Paulo, 15 de novembro de 2025. Carlos é sócio de uma empresa de consultoria tributária, no Simples Nacional, que faturou 3 milhões e 800 mil reais em 2025. Lucro líquido, 1 milhão e 200 mil reais. Carlos recebe a maior parte como dividendo isento. Ele e mais 2 sócios dividem esse lucro. 400 mil reais por cabeça por ano. 26 de novembro, o presidente Lula sanciona a Lei 15.270. A notícia foca na isenção de IR até 5 mil reais. Manchete: 10 milhões de brasileiros deixam de pagar imposto. Carlos lê rápido, acha que não é com ele. Afinal, sua empresa está no Simples. A Lei Complementar 123 de 2006 diz claramente no artigo 14: dividendos do Simples são isentos de IR na fonte e na declaração. Mistício. Primeira semana de dezembro. O contador de Carlos liga. Foi, precisamos fazer assembleia até 31 de dezembro para proteger os lucros de 2025. Carlos não entende, mas a empresa é simples, não tem isenção garantida? O contador explica. A nova lei cria retenção de 10% sobre dividendos acima de 50 mil reais por mês. E a Receita Federal disse em nota técnica que isso vale inclusive para o Simples. Carlos faz as contas. 400 mil reais dividido por 12. 33.333 reais por mês. Está abaixo de 50 mil, pensa aliviado. Mas o contador corrige. A lei não diz que tem que distribuir mensalmente. Se você receber 51 mil reais em um único mês, a empresa retém 10% do valor total. E vem a pegadinha que quase ninguém percebeu. A retenção de 10% não é sobre o excedente de 50 mil. É sobre o valor total recebido no mês. Exemplo concreto. Carlos resolve tirar 60 mil reais em janeiro de 2026 para pagar uma reforma. A empresa retém 10% de 60 mil. 6 mil reais ficam com a Receita. Não 10% dos 10 mil que passaram do limite. 10% do total. Isso muda tudo, porque a retenção funciona como antecipação. Se Carlos tiver renda total anual abaixo de 600 mil reais, ele não deve nada de IRPFM, o imposto mínimo. Mas os 6 mil reais foram retidos. Ele só recebe de volta no ano seguinte, na declaração de ajuste anual de 2027. Sem correção monetária. Com inflação de 5% ao ano, perdeu R$ 300 reais de poder de compra. Mas tem pior. A Receita Federal publicou documento em dezembro afirmando que a nova lei se sobrepõe à Lei Complementar 123. Argumento. O artigo 14 da LC 123 garante isenção, mas o novo IRPFM é um tributo diferente, criado pela Lei 15.270. Portanto, a isenção do Simples não se aplica. O problema técnico. Lei complementar tem hierarquia superior à lei ordinária. A LC 123 é de 2006, norma especial para micro e pequenas empresas. Alterar isso exigiria outra lei complementar, não uma lei ordinária como a 15.270. Mas a Receita não está nem aí para a hierarquia normativa quando pode arrecadar mais. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado ao Ministério da Fazenda, soltou estudo em 2024 revelando algo chocante. 70% dos dividendos distribuídos para pessoas físicas no Brasil vêm de empresas no Simples Nacional ou lucro presumido.
48 bilhões de reais em 2022 saíram dessas pequenas empresas. A pesquisa chama de milionários do Simples Nacional. Carlos está nesse grupo. Ele não é super rico. Mora em apartamento de 120 metros quadrados, em bairro classe média alta, tem 2 carros financiados, 3 filhos em escola particular. Sua renda de R$ 400 mil por ano coloca ele no 1% mais rico do Brasil, mas longe dos bilionários. E agora ele descobre que o governo considera ele o alvo da reforma. 15 de dezembro, escritórios de advocacia estão lotados. Family offices, trabalhando 20 horas por dia. Juiz Igor Matos. Araújo, da 16ª Vara Federal Cível da Bahia, suspende a exigência de aprovar dividendos até 31 de dezembro para empresas do Sescap Bahia, Sindicato das Contabilidades. Argumento: exigir aprovação antes do exercício fiscal terminar viola o artigo 110 do Código Tributário Nacional. A lei tributária não pode alterar prazos e formas do direito privado. 26 de dezembro, ministro Cássio Nunes Marques, do STF, prorroga o prazo para 31 de janeiro de 2026. Mas a decisão precisa ser confirmada pelo plenário entre 13 e 24 de fevereiro. Enquanto isso, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou extensão até 30 de abril de 2026. Mas o texto está parado na Câmara. Resultado: caos total. Tem empresa que fez assembleia em 29 de dezembro, aprovando distribuição de R$ 2 milhões dos lucros acumulados. Pagou advogado R$ 10 mil para redigir atas pressas. Registrou na junta comercial em regime de urgência. Tem empresa que decidiu esperar a decisão do STF e pode perder a isenção se o plenário derrubar a liminar de Nunes Marques. E esse não é comportamento de meia dúzia de grandes empresas. BTG Pactual registrou 68 bilhões de reais em dividendos anunciados desde novembro, sendo 35 bilhões e 700 milhões classificados como extraordinários. Itaú BBA estima a saída de 25 a 35 bilhões de dólares do Brasil no último trimestre de 2025. A Abrasca, Associação Brasileira das Companhias Abertas, alertou: fuga de até 300 bilhões de dólares. Pablo Cesário, presidente da Abrasca, disse que empresas vão se descapitalizar brutalmente, pagando dividendos antecipados e depois vão precisar tomar empréstimo com juros de 15% ao ano para repor caixa. Banco Bradesco oferecendo linha de crédito especial para empresas pagarem dividendo antecipado ainda em 2025. Taxa: CDI mais 3% ao ano. Prazo: até 36 meses. Empresas pegando dinheiro emprestado para dar lucro ao sócio e escapar do imposto. A conta dessa operação: se a empresa distribui R$ 1 milhão emprestado do banco em dezembro de 2025, paga R$ 180 mil de juros em 3 anos. Se esperar e distribuir em 2026, paga 100 mil de imposto retido na fonte. Diferença: 80 mil a mais para fugir da tributação, mas com a vantagem de manter liquidez. Outras empresas estão usando o formato criativo: ações preferenciais resgatáveis. A empresa distribui ações bonificadas que podem ser recompradas pela própria empresa em até 3 anos. Tecnicamente, não é dividendo, então não tem retenção de 10%. CSU Digital, Log Properties. São Carlos Empreendimentos adotaram, mas advogados tributaristas já alertam. Se isso virar moda, a Receita vai enquadrar como planejamento abusivo e cobrar os 10% retroativamente, mais multa de 75%. Tem um terceiro grupo de empresários que está fazendo diferente. Profissionais liberais, principalmente, médicos, dentistas, advogados. Em vez de continuar tirando tudo como dividendo isento, estão migrando para Prolabore. Com a isenção de IR até R$ 5 mil mensais, receber Prolabore de 5 mil virou mais interessante que distribuir dividendo. Exemplo: Dr. Rodrigo, dentista em Curitiba. Tinha clínica em MEI, faturando 80 mil por ano. Tirava tudo como lucro isento. Pagava só o DAS de R$ 67 por mês. Agora, com a isenção de IR até 5 mil, ele pode abrir microempresa, colocar Prolabore
de 5 mil por mês, pagar INSS patronal de R$ 1.000 por mês e ter direito a aposentadoria maior no futuro. O restante do lucro distribui normal, total, prolabore de 60 mil por ano, mais 30 mil de dividendo. Ficou dentro de 50 mil por mês, não paga os 10%. Mas isso só funciona para quem está nessa faixa de faturamento. Carlos, lá da consultoria, fatura 3 milhões e 800 mil. Dividir em múltiplas empresas para ficar abaixo de 50 mil por sócio por mês? Tecnicamente possível, mas arriscado. A Receita tem o conceito de propósito negocial. Se você abre 3 CNPJs fazendo a mesma coisa só para dividir dividendo, pode ser enquadrado como planejamento abusivo. E vem o pior de todos. A retenção mensal sem correção vira empréstimo forçado ao governo. Imagine um empresário que recebe R$ 120 mil de dividendo em janeiro de 2026, R$ 12 mil retidos. Ele não deve IRPFM, porque a renda anual fica em 500 mil. Só recebe os 12 mil de volta em abril de 2027, 15 meses depois. Com Selic a 13,75% ao ano, esses 12 mil renderiam R$ 2.475 em renda fixa conservadora. O governo ficou com isso. Roberto Freitas, head de Wealth Planning da G5 Partners, alertou. Os clientes terão que tomar muito cuidado com o fluxo de caixa, porque a retenção é muito penalizadora. Limerce Cavariani, sócio da WHG, foi direto. Empresários e profissionais liberais enxergam isso como bitributação. Eles já pagam muito na pessoa jurídica e agora vem um imposto adicional. O argumento do governo: dividendos eram isentos desde 1996, quase 30 anos sem pagar nada. Enquanto isso, o trabalhador CLT, que ganha R$ 5.001, pagava IR todo mês. Agora esse trabalhador fica isento, e quem tira 50 mil por mês em dividendo contribui com 10%. Justiça fiscal. O contra-argumento: a empresa já pagou o imposto de renda à pessoa jurídica. No lucro real, são 15% de IRPJ, mais 9% de CSLL. 24% sobre o lucro. Quando distribui, o sócio pagaria mais 10%. Total, 32,4% de carga efetiva. O governo colocou teto de 34% para empresa não financeira e 45% para banco. Então criou redutor para quem já pagou muito. Mas o cálculo desse redutor é tão complexo que ninguém sabe se vai funcionar direito. E a grande confusão está no Simples Nacional. Médico que tem clínica no Simples, pagando 6% sobre faturamento, já pagou tributo na pessoa jurídica. Agora, a Receita quer cobrar mais 10% na pessoa física. Advogados argumentam: o Simples foi criado justamente para ter tributação única, simplificada. A LC 123 diz que dividendo do Simples é isento. Como uma lei ordinária revoga lei complementar? Resposta da Receita: não revoga. O IRPFM é um tributo novo, diferente. A isenção da LC 123 se refere ao IR comum, não ao IRPFM. Argumento fraco juridicamente, mas que vai gerar autuação fiscal. E quando gera autuação, você precisa contratar advogado, entrar com recurso administrativo, talvez judicial. Mesmo ganhando, o custo e o tempo valem a pena? Tem empresário que está optando por não distribuir dividendo em 2026. Deixa o lucro acumulado na empresa, reinveste, compra imobilizado, expande. Problema: precisa do dinheiro para viver. Solução: pega empréstimo pessoa física, usando bens como garantia. Taxa: mais cara que deixar na empresa, mas evita-se a retenção de 10% e a dor de cabeça com Receita. Outra estratégia que está surgindo: migrar investimento para instrumentos isentos. LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas, fundos imobiliários. Tudo isso não entra no cálculo do IRPFM. Então, em vez de tirar dividendo e investir em tesouro direto que paga IR, deixa o lucro na empresa aplicado em CDB e o empresário pessoa física investe em FII. Distorce completamente a alocação de capital, mas é a única forma de não ser massacrado pelo fisco. Agora você está em uma dessas 3 situações.
Se você é sócio de empresa que distribui mais de R$ 50 mil por mês para você e ainda não fez assembleia aprovando lucros de 2025, liga no contador agora. Não espera janeiro. A liminar do STF pode cair. Faz balancete de verificação de janeiro a novembro de 2025, aprova a distribuição na Assembleia, registra na Junta Comercial. O pagamento pode ser em 2026, 2027, 2028, mas a aprovação tem que ser até 31 de dezembro ou no máximo 31 de janeiro, se a liminar for confirmada. Custo dessa operação, de 5 a 15 mil reais, dependendo do tamanho da empresa. Economia: 10% sobre todo o lucro que você ia distribuir nos próximos meses. Vale muito a pena. Mas se você está no Simples Nacional e o contador diz que você está protegido pela LC 123, cuidado! A Receita já disse que vai cobrar. Você pode não fazer assembleia, distribuir normal em 2026 e esperar a empresa ser autuada. Aí entra com defesa administrativa, citando hierarquia de lei complementar sobre lei ordinária. Chance de ganhar? Alta pela lógica jurídica, mas vai levar anos. Alternativa conservadora: faz a assembleia mesmo estando no Simples, protege o lucro de 2025 e, a partir de 2026, distribui sempre abaixo de 50 mil por mês. Dilui ao longo do ano. R$ 49.999 em janeiro, a mesma coisa em fevereiro. Chato, mas funciona. Quando você for distribuir dividendo em 2026 e passar de 50 mil em algum mês, prepara a caixa para a retenção. 10% do total. Se você precisa de 60 mil líquidos, a empresa tem que liberar R$ 66.667 para que depois da retenção de 6.667 sobre 60 mil. Isso quebra completamente o planejamento financeiro de quem não ajustou. E o pior, se você não devia IRPFM no ano, vai ficar com dinheiro preso até abril do ano seguinte sem nenhuma correção. Perda garantida pela inflação. A diferença entre pagar 324 bilhões de imposto ou zerar legalmente é saber interpretar essa lei bagunçada. Se você tem empresa no lucro real ou presumido, faz assembleia antes de 31 de dezembro, protege 2025 inteiro. A partir de 2026, planeja distribuição mensal abaixo de 50 mil ou aceita após a retenção sabendo que pode recuperar depois. Guarda todos os recibos de retenção. Na declaração de 2027, referente ao ano calendário 2026, você vai informar quanto foi retido e compensar com o imposto devido. Se não deve nada porque a renda anual ficou abaixo de 600 mil, pede restituição. Mas não espera receber rápido. Fila de restituição está em 6 meses de atraso. 3 ações antes do final do ano. Confirma com o contador se a assembleia está marcada e se o lucro de 2025 vai ser aprovado formalmente. Mesmo que você esteja no Simples, faz isso. Segurança jurídica vale mais que economizar R$ 5 mil de honorários. Se a empresa não tem caixa para pagar dividendo agora, não precisa pagar. A assembleia aprova, fica registrado e o pagamento acontece quando tiver dinheiro. Mas a aprovação não pode passar do prazo. Link com o documento da Receita sobre Simples. Pede-me se precisares que envio-te. Comenta quanto sua empresa distribui por mês e se você já foi pego de surpresa por essa mudança.